Isso aí, galera, estamos com mais um Sai da Matrix na área. Então, gente, e afinal, o que é capital na economia capitalista? Bom, eu posso começar dizendo que ele é o princípio e o fim na economia capitalista. Tá bom, mas por quê? Porque é o que movimenta e faz a economia capitalista funcionar. Tudo no capitalismo se relaciona com a mecânica de reprodução do capital, que é a circulação de bens, mercadorias e serviços com o objetivo de dar sustento e gerar acumulação na sociedade. Portanto, capital é a mecânica de produção de mais valor na economia capitalista, que é, por definição, uma economia de produção de excedentes. O capital é o instrumento que permite esse acúmulo de excedentes, ou simplesmente que permite o acúmulo de capital. Por isso ele é um fim em si mesmo. Portanto, se simplificarmos mais ainda, o capital é o instrumento que permite a existência da economia capitalista. Então, até aqui já entendemos que capital não é um bem, não é um dos seus representantes, não é o dinheiro. Capital não é algo físico. O dinheiro, ele é o melhor representante do capital, mas sequer é o único. Capital é o agregador do mais valor gerado na mecânica da economia de mercado. Portanto, é o objetivo do capitalista. Capitalista é o agente reprodutor do capital. Também a gente pode chamar ele de burguês. Ele é o detentor dos meios de reprodução do capital, dos meios materiais necessários para o estabelecimento da dinâmica que reproduz o capital. O estabelecimento dessa propriedade é uma outra discussão que faremos mais adiante. Assim, podemos dizer que o capital é a essência do capitalismo, porque ele é o reprodutor do valor na sociedade mercantil. Ok, mas afinal, o que é de fato capital? Capital é essa dinâmica que produz e reproduz o valor na sociedade capitalista. Essa dinâmica que garante a manutenção da sua característica de produção de excedentes, ou simplesmente desta dinâmica que permite o lucro. Ok, então dá para dizer que capital é o lucro? Ora, simplificando bastante e omitindo o processo que na verdade é mais importante, até digamos que dá. Para entender, temos que entender que o capitalismo é o modo de produção baseado no capital. E modo de produção é uma maneira que uma sociedade se organiza para produzir sustento e riqueza. Reduzir capital a um dos seus representantes, como dinheiro, joias, ações ou simplesmente poupança, esconde que nenhuma dessas coisas por si só é capaz de reproduzir o valor na sociedade capitalista. Esconde o papel do trabalho e do dinheiro como mercadorias especiais e determinantes para que aconteça a lógica de reprodução do valor nessa sociedade. Essas funções são determinantes para que as mercadorias tenham preço e assim possam ser trocadas no mercado. Esconde que é somente na dinâmica da circulação que o valor se reproduz. E se o valor é pressuposto para a existência de capital, não existe capital, portanto, sem circulação. Então não há capital sem circulação e não há capital sem valor. O dinheiro ou qualquer outra mercadoria que possua valor e que possa ser facilmente negociado no mercado só representa o capital se houver troca. Mas não só isso, também há de haver lucro. E se não houver, logo, não houve reprodução do capital. Então, o representante não é o capital. E esse só o representa se a estrutura de produção da sociedade onde se encontra o bem for uma estrutura baseada no capital. Assim, o capital é essa estrutura organizacional que orienta o modo de produção da sociedade em direção da sua própria reprodução. As mercadorias que são negociadas para que haja essa reprodução só podem ser consideradas enquanto tais se tiverem valor social dentro da lógica do mercado, ou seja, dentro dessa estrutura de reprodução do capital. Por isso, os representantes do capital precisam ter valor. Só que o capital não é material, é o lucro que se apresenta na forma dos seus representantes.
Assim, o mais-valor, fruto da reprodução do capital, deve estar contido nos seus representantes, que são as mercadorias produzidas e reproduzidas dentro da dinâmica imposta pela estrutura do capital. Os representantes do capital são as mercadorias. Duas delas têm funções especiais nesta dinâmica que permite essa reprodução. Essas mercadorias são o dinheiro e o trabalho. O dinheiro é o melhor representante do capital. É a mercadoria que tem finalidade em si mesma. O objetivo da mecânica do capital é sua reprodução. Por isso que é uma categoria que só existe dentro da lógica de produção capitalista. Só existe capital no capitalismo. Capital não é natural, é fruto de um arranjo de produção. Capitalismo é o modo de produção, a estrutura organizacional da produção que se baseia no capital. O capital é uma categoria que depende da existência da propriedade privada dos meios de produção em escala. Depende da exploração do trabalho. E, obviamente, depende que aconteçam trocas comerciais. Ele depende de tudo isso para constituir valor e mais valor social e para se reproduzir. E como a sua existência, portanto, depende dessa lógica de reprodução, sua lógica também gera a acumulação de excedentes entre os indivíduos da classe capitalista. As classes, desse modo, são definidas pela posse ou não dos meios de reprodução do capital. Os capitalistas detêm tais meios, os proletários não. Desde Marx, nunca foi elaborada uma definição de capital mais rica em determinações. Daí, sua importância para a compreensão da estrutura da sociedade capitalista. As definições mais comuns de capital transformam seus representantes em si, como o dinheiro, ações, bens, ou como eu disse antes, a poupança de modo geral. E isso, como eu expliquei aqui, basicamente é errado. Mesmo simplificando o capital somente a lucro, embora menos errado, ainda assim é errado. Só que se você entendeu que capital é a dinâmica de reprodução do valor social na economia capitalista, deve estar se perguntando o que é valor social na economia capitalista. E também deve estar se perguntando como que ocorre essa dinâmica, como que ela funciona, como que acontece essa reprodução. Sim, se você chegou a essas perguntas, começou a entender o que é capital na economia mercantil capitalista. Para entender essas coisas, temos que entender como é que funcionam as mercadorias especiais no capitalismo, o dinheiro e o trabalho, e como que acontece essa dinâmica, que tem como base a exploração e a propriedade privada dos meios de produção. Mas essa história vai ficar para um outro vídeo. Tá ok, galera? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, deixe seu like, se inscreva no canal e se gostou mesmo e quer ajudar o Saia da Matrix, torne-se um dos nossos apoiadores, sendo um dos nossos mecenas. O link para o nosso Apoia-se vai ficar aqui na descrição do vídeo. Acompanhe o Saia da Matrix também em podcast e nas demais redes sociais, tudo aqui na descrição do vídeo. Esse vídeo é baseado no Capital de Marx. Muito obrigado a todos e a todas, falou, valeu e até a próxima!